Olá pessoal, estamos dando continuidade na disciplina de arquitetura de software e nesta aula vamos falar sobre padrões de projetos criacionais, ok? Então aqui já nesse segundo slide eu tenho uma tabela aqui que mostra a separação, uma forma de classificar os padrões de projeto. A gente viu na primeira parte que os padrões de projeto são 23, que são esses que estão tabulados aqui nessas tabelas, e eles são divididos em 3 categorias, os criacionais, os estruturais e os comportamentais. Na primeira apresentação a gente viu uma breve descrição de cada um deles, e agora nós vamos iniciar nesta apresentação a analisar os padrões, né? Os padrões dos 3, vamos olhar essa parte dos criacionais, que pega o Factor Method, o Abstract Factor, o Builder, Prototype e Singleton. Então, esses a gente já vai dar uma olhada na aula de hoje, ok? Então, vamos avançar aqui. Nas próximas aulas, na próxima segunda, eu irei trazer para vocês informações sobre os padrões dos tipos estruturais e comportamentais, ok? Bom, iniciando a sequência de padrões de projetos criacionais, então o primeiro deles, e talvez um dos bem importantes, bastante utilizado, é o Factor Method, o método fábrica, que seria a tradução em português. A gente não usa a tradução em português, mas seria uma tradução assim. Ele é do tipo criacional primeiro, só reforçando por quê? Porque o foco do Factor Método é produzir objetos, é fabricar objetos. Então, essa é a razão dele ser chamado criacional. E ao lado desse padrão, eu tenho ali o propósito, a razão dele e para que ele é aplicado, né? Então, a razão principal dele, veja lá, vamos ler a definição para eu poder ler o diagrama daí com vocês. É assim, ó. Definir uma interface para criar um objeto, mas deixar as subclasses decidirem que classe instanciar. Permite delegar a instanciação para subclasses. Bom, daqui a pouco a gente vai olhar esse Factory método implementado, né, no código Java, mas assim, veja que é muito importante aqui nesse estágio você saber diferenciar bem o que é uma interface. Então, isso está lá nos fundamentos da programação Java, né? Então, o que é uma interface, o que é uma classe, e aqui a gente vai começar a falar muito sobre o objeto concreto, né? A classe abstrata e assim por diante. Então, você precisa sempre dar uma revisada nesses tópicos. Mas, eu vou aproveitar aqui a aula de hoje para dar uma breve explicação aqui, pelo menos no diagrama, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos aqui, vejam vocês, nós temos aqui um produto, que é o product, né? E embaixo o produto concreto. O que isso quer dizer nesse diagrama? Quer dizer que o produto é uma interface ou uma classe abstrata, pelo menos, e ela implementa ou extende para gerar o produto concreto. Então, esta é a relação dessas duas classes. E o símbolo, naturalmente, aqui no meio, que é o de herança, né, me deixa claro esse tipo de relação. Então, eu tenho um produto que é uma interface ou uma classe abstrata, e ele está em itálico. Assim, quando vocês verem no diagrama que ele está em itálico, é porque é uma classe abstrata ou uma interface, tá ok? E aqui embaixo, o produto concreto, que é uma classe concreta. Então, esse é um tipo de relação. Para fabricar esses tipos de produto, né, a gente tem aqui, então, uma outra interface, que é a de criação, que é a Creator, que é aquela que vai servir para criar o produto. E embaixo dela, o criador concreto, que é aquele que cria realmente, que faz a ação de criar um produto. Então, o de cima, o Creator, é uma interface, e o de baixo, interface ou classe abstrata. E o de baixo é uma classe concreta, é quem realmente implementa o resultado, né? E aqui dos lados os comentários, né?
quando você der um factor método, você vai gerar então um produto. Você vai chamar o método factor e ele vai gerar um produto. E na verdade ele retorna um concrete product aqui, que é um produto real que a gente interessa. Então esta é a descrição da parte visual, diagrama dele. E naturalmente aqui embaixo eu coloquei um resumo de quando ele é aplicado. Então assim, você vai utilizar esse padrão para algum tipo de operação. E ele é utilizado principalmente quando você quer que a classe, né, uma classe de criação, não sabe que tipo de objeto que ela vai precisar instanciar. Então ele está começando a isolar aqui o objeto concreto do que o cliente vai consumir ou do que ele vai utilizar, tá ok? Óbvio que comentando isso com vocês fica numa parte muito teórica, muito difícil de entender. Então eu vou alternar agora, vou para o código implementado disso daqui para poder mostrar para vocês como é feita esta implementação do factor método. Vamos lá? Então aqui no Eclipse eu estou com 6 padrões que a gente vai ver hoje e eu vou mostrar para vocês primeiramente o factor método. Depois eu volto lá e explico os demais, a parte teórica dos demais, para a gente vir para cá. Então no factor método eu estou com um exemplo aqui no Eclipse. Ó. Eu já tenho o padrão criado e esses padrões normalmente eles têm assim um tipo de relação. É uma aplicação, nesse caso eu estou chamando de pet app, que vai interagir com classes do domínio, lá do diagrama de negócios. E aqui estão as factors, as classes que vão fazer essa relação entre o pet app com as classes de domínio. Então, eu vou abrir aqui só para a gente ter uma ideia primeiro do que nós estamos falando. É assim. Então, a aplicação ela vai criar uma fábrica de pets e vai interagir com esses pets. Vamos entender como são esses pets desse pet shop, né? Então, primeiro, vamos lá no domínio. No domínio, para implementar aquela lógica do factor método, nós temos que ter uma interface para produto. Então, quando você olha lá no diagrama, você tinha lá um produto abstrato, que no nosso caso aqui está sendo representada por esta interface que nós estamos chamando de pet, tá? Então, para entender o que é uma interface no Java, só revisando com vocês, é assim. Uma interface, ela pode ter declarações, igual ela tem aqui, ó, pode ver que ela tem várias declarações, mas ela não pode ter implementação. Esta é a regra. Então aqui, por exemplo, no pet, eu não poderia ter um outro método aqui, ó, eu não poderia ter aqui um public void, por exemplo, andar. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, e tentar escrever um código aqui dentro, né, então eu vou tentar colocar código, ele não vai aceitar eu fazer isso. Por quê? Porque uma interface, que é o caso aqui dessa interface pet, ele não aceita que eu faça o quê? Que eu coloque essas chaves aqui e escreva código dentro dele. Então, por isso ela é uma interface, por isso ela é abstrata. Então, não aceita isto aqui. Então, tiramos. O máximo que ela aceita é você fazer isso aqui, ó, você declarar um método, que é o que está se declarando aqui, e logo na sequência colocar um ponto e vírgula, sem colocar as chaves. Então, isto é uma interface. E a nossa interface pet vai servir de base para todos os nossos objetos de domínio. Então, temos aqui a pet. Todo pet que for implementar, a gente chama de implementação da interface, né? Todos os que forem implementar a interface têm que dizer que vão implementar pet. Então, quando eu venho aqui no cachorro, por exemplo, ó, vamos dar uma olhada nele, veja que o cachorro agora sim, o cachorro é uma classe concreta, mas que implementa pet, tá vendo? Pode ver que ele implementa pet. Logo, se ele implementa pet, para todos os métodos que foram definidos lá na interface, ele precisa sobrescrever aqui, ó, override é sobrescrita. Então, todos esses que estão com essa notação override, ele foi obrigado a fazer aqui, porque estão declarados aqui nesta interface. Todos esses que estão declarados são obrigados a serem implementados aqui.
E aí nós temos aqui que o cachorro vai ter um nome, é o tipo cachorro, e um booleano para dizer se ele está com fome ou não. E aí todos os detalhes desse cachorro. A mesma coisa ocorre com gato. Gato implementa pet. Então, eu tenho aqui os atributos, nome, tipo e se ele está com fome ou não, e os métodos sobrescritos. Mais uma vez, esses com override aqui são métodos sobrescritos da interface pet. Então tá aí, estão feitos, tá ok? Bom, se você pegar isso aqui e for olhar no diagrama, então a classe cachorro e a classe gato corresponde lá no diagrama, naquele conceito geral do diagrama do template do factor method, corresponde a um produto concreto lá. Então, o pet é o produto abstrato, que é a classe na parte superior do diagrama, e o cachorro e o gato correspondem à parte concreta, o produto concreto. Só que o que nós queremos? Nós queremos fazer de uma forma que a nossa aplicação, nesse caso aqui a Pet App, ela utilize esses objetos de domínio sem que eu precise ficar instanciando cada um daqueles objetos de domínio. E o que é instanciar? Vamos relembrar aqui o que é instanciar primeiro para facilitar para vocês. Então assim, eu poderia aqui, para criar um cachorro, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Cachorro igual a cachorro igual a new cachorro. Então, vamos fazer isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou instanciando o cachorro e criando um objeto do tipo cachorro, ok? Então, essa é uma forma. E aí, eu tendo um objeto cachorro, eu posso fazer qualquer alteração aqui que eu queira no objeto cachorro, porque agora eu tenho uma instância dele. Só que quando eu faço isso, o que acontece? Eu sou obrigado a fazer esse import aqui em cima. Então veja lá que eu tive um import. Para poder usar o cachorro aqui no pet, eu tive que fazer um import do cachorro. Só que esse cachorro, ele é uma classe concreta que a gente diz, porque ele é a implementação de pet. Ó. Tá vendo? Então, ele é uma classe concreta. E aí nós dizemos que a classe Pet App ficou dependente da classe cachorro porque ela é uma classe concreta. E o objetivo que os padrões de projeto e aí a Gang, F4, os GOF vão propor é justamente o quê? Que você tente eliminar isso aqui. Que você evite criar relação direta entre o objeto concreto e a sua implementação. Porque isso lá na frente depois fica muito difícil de dar manutenção e construir esse código, ok? Então, nós temos aqui o quê? Para evitar com que a gente faça essa instanciação, eu poderia começar a utilizar aqui a interface. Por exemplo, ó, no lugar de cachorro, eu poderia utilizar a interface pet. Então, ao fazer isso, eu já começo a melhorar um pouco a minha instanciação. Mas, de qualquer forma, eu estou tendo que, manualmente, dar o new cachorro aqui. E o que o factor método vai me propor é justamente que eu evite de fazer esse tipo de instanciação. Então, para isso, o que fazemos? Para tentar eliminar aquilo lá, a gente cria as factors, então. Ok? E aí sim, esta factor, que é a interface, veja, interface factor, é aquele creator lá do diagrama, né, o criador do diagrama, que vai me permitir criar um pet dizendo só o tipo do animal que eu quero criar. E ele vai retornar um pet para mim. Então essa interface é quem está declarando como isto vai acontecer. E aqui embaixo, ó, eu vou abrir esta outra, este é o creator final. Este é o pet factor que implementa esta factor, tá vendo? É uma classe concreta esse pet factor. E quando eu chamo criar pet e passo o tipo de animal, ele faz esse switch, verifica se é cachorro ou se é gato, e aí ele cria a instância, ele cria para mim ou de new cachorro ou de new gato.
Então, esta fábrica, esse pet factor, é quem faz para mim. E o método createPet representa justamente o factor método daquele padrão que a gente está falando, tá ok? Então, na hora de utilizar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o código agora. Funciona assim. Primeiro eu crio a fábrica. Qual é a fábrica? A fábrica é que eu utilizo o factor e new pet factor. Então, eu gerei a fábrica aqui. Com base na fábrica, eu pego a fábrica e chamo o template método, que é esse. Ó, e digo para ele que eu quero que ele crie para mim um cachorro. Logo, ele me traz aqui um tipo de animal, que é do tipo cachorro. Eu seto o nome e digo comer. Então, aí vocês observem que quando você olha aqui, ó, você vê que não vê em nenhum momento aqui a classe cachorro nem gato aqui aparecendo. Você não vê eu dando new em cachorro nem new em gato. E ele vai utilizar, em função da factor aqui, ele vai utilizar para mim a classe que eu quero. Então, eu vou rodar esse código aqui, o código de cachorro, deixa eu rodar. Pet app, rodando. Deixa ele imprimir, ó, aqui está. Veja que ele imprimiu o nome puff, o tipo é tipo cachorro, ele está com fome false, porque eu já dei o que comer para ele, e a classe que ele utilizou é a classe cachorro, mesmo sem aparecer aqui. Agora, se eu vier aqui em cachorro e mudar para gato, salvar, aí aqui eu posso mudar aqui o nome do gato, né? Colocar aqui Tommy, por exemplo, ó. Gato Tommy, e eu estou dizendo para ele criar um pet para mim do tipo gato, mas eu em momento algum estou dando new gato aqui, tá vendo? Aí eu executo novamente, executei, vejam vocês, agora ele é Tommy, é do tipo gato, ele não está com fome porque já comeu, e ele passou a utilizar a classe gato para mim. Então eu verifico tudo isso com essa fábrica, tá ok? Então, este é o modelo factor método, tá? Então, esse exemplo eu vou disponibilizar para vocês lá através do portal. Então, vocês poderão baixar e utilizar aí nas soluções de vocês, tá bom? Concluindo o factor método, a gente já viu aí como que ele funciona. Vimos lá que no lugar de produto a gente criou a classe pet, no lugar dos concrete product a gente criou o gato e o cachorro. No lugar do creator, a gente criou a factory e na concrete creator nós criamos a pet factor, que ficou com o método createPet para fabricar para nós os pets, né? Então encerramos aqui o factor método.